Olá pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje dia 12 de junho de 2025, né? Mais precisamente hoje, né? Dia aí dos namorados, né? Enfim. Bom, vamos aqui chegando, deixando você sempre muito bem informado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo e na nossa política. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você patrocinar o nosso canal e ajudar aí o nosso trabalho. Bom, gente, vamos começando aqui com uma promessa bem interessante, essa daqui de Lula, né? Lula prometendo gás de graça para todo mundo. Aparentemente, parece uma coisa boa, né? E aí que eu falo para vocês, é o governo Lula tentando enganar o povo, dando benefício ao povo em um momento que o país não tem condições de o fazê-lo. É interessante que nós estamos passando por um período agora que o governo Lula está taxando, empurrando impostos para tudo quanto é lado. Vocês viram agora o negócio do IOF, vocês viram, né, que deu um rolo danado. Aí tivemos agora essa semana, de ontem para hoje, né, um pacote de impostos do governo Lula sendo adicionados, né, no lugar do recuo que foi dado ali relacionado ao IOF. Ou seja, o governo taxando e gastando à vontade, taxando e gastando à vontade. E aí, para tapear, como diz o nordestino, né, para enganar o povo e continuar usufruindo, né, dos recursos do povo, o Lula resolveu agora prometer essa coisa do gás de graça para quem está no CadÚnico. Qual o título da matéria aqui, gente? Isso aqui, né, quer dizer, olha só. Lula promete gás de graça para todos os cadastrados no CadÚnico. É engraçado que o governo Lula não dá um aumento no Bolsa Família, né? Criou um teto agora para o pé de meia, mas vai dar gás de graça para as pessoas que estão no CadÚnico. Mas não se preocupem não, que isso aqui não sai de graça. Os impostos que Lula está colocando, trazendo hoje, né, ao país, adicionando ao povo brasileiro, a esses tributos que nós estamos agora, vamos começar a pagar, né, é uma prova clara de um governo que tira bilhões e só devolve milhares para o povo. Então você imagina um governo que chega assim, não, vamos arrancar 1 milhão do povo, mas para enganar o povo, nós vamos dar 100 mil de volta. Ó, gente, vocês vão ter aí 100 mil reais, mas o governo está levando 1 milhão. Ou seja, como diz o meu avô, né? Com banana e bolo se engana os tolos, né? Bom, vamos para a matéria, gente, para a gente entender esse gás de graça. E aí é Lula brincar, né, com os mais pobres, é se utilizar dos mais pobres para o populismo. Estamos numa economia fragilizada, num país que aumenta-se o rombo fiscal, o déficit aumenta cada dia, mas Lula vai dar gás de graça, que é para ver se cala o povo, enquanto o Janja gasta 30 mil reais numa loja, enquanto se gasta 974 mil reais em Paris em poucos dias, né? Enquanto se gasta 2 milhões e cacetada nessa viagem. Então assim, vamos, né, tem que tapear o povo de alguma forma. Vamos à matéria? Olha só. Durante evento realizado em Mariana, Minas Gerais, nesta quinta-feira 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma série de medidas voltadas à população de baixa renda. Entre as iniciativas, destacou-se o plano de fornecer gás de cozinha gratuitamente às famílias registradas no Cadastro Único, CadÚnico, Base Oficial de Dados da Assistência Social do Brasil. Segundo Lula, a ideia é a gente fazer o gás chegar de graça para vocês. Ele criticou a diferença de preço entre o valor praticado pela Petrobras e o cobrado ao consumidor final. O botijão de gás de cozinha sai da Petrobras a R$ 37. Você acha que é normal a Petrobras entregar R$ 37 e ele chegar para esses pobres consumidores a R$ 140? De acordo com os dados de maio de 2025 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, CadÚnico registra 94,8 milhões de pessoas cadastradas. Ó, querem fazer um pente fino no BPC. Vocês viram, né?
Fazer um pente fino nas aposentadorias. Vocês viram. Tivemos o assalto do INSS. Vocês viram. O país está sem dinheiro. Como, né? Da onde que Lula vai tirar gás para 90... Não, eu vou ler de novo aqui. Olha só. O CadÚnico registra 94,8 milhões de pessoas cadastradas, distribuídas em 41,4 milhões de famílias. Destas, 48% estão em situação de pobreza e 19% são consideradas de baixa renda. Mas peraí, eu fiquei confuso agora. Lula disse que tinha acabado com a pobreza no Brasil, gente? Lula não disse que acabou, erradicou a pobreza no Brasil? Como é que eu vou ler de novo? Eu posso ter lido errado, eu posso ter lido errado. Podia estar escrito aqui super ricos, eu acho, né? Vamos ver. O CadÚnico registra 94,8 milhões de pessoas cadastradas, distribuídas em 41,4 milhões de famílias. Destas, 48% estão em situação de pobreza e 19% de baixa renda. Quer dizer, quase metade em situação de pobreza, mas Lula disse que acabou com a pobreza no Brasil. O presidente também anunciou isenção na conta de luz para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo no consumo mensal inferior a 80 quilowatts. Gente, quem é que consegue gastar só 80 quilowatts em casa? Fala para mim. Você vê que interessante, são promessas que ele sabe que não vai precisar cumprir, porque quem é que gasta 80 quilowatts apenas em casa? Não dá, gente. Para você gastar 80 quilowatts em casa, você tem que ter um bico de luz e não pode nem ter uma geladeira. Porque se tiver uma geladeira em casa, tiver um ferro em casa, acabou, filho. Acabou. A geladeira sozinha vai consumir 50 quilowatts. Aí você tem, né? Aí você tem uma televisão, você tem um radinho, você tem um ventilador, porque o calor miserável vai ligar o ventilador. A não ser que você peça para alguém ficar ali abanando durante a noite, né? Aí talvez você consiga ali, né? Quem sabe, né? Bom. Consumo mensal inferior a 80 kW, além de descontos para quem consome até 120 kW, né? E está na faixa entre meio e um salário mínimo. Não é justo, não é digno o pobre pagar mais energia do que o rico, afirmou. Tô confuso. Como é que é isso? Se o cara gasta, gente, seja pobre ou seja rico, o cara vai pagar a mesma coisa. Se o rico gastar 100 kW, ele vai pagar 100 kW. Se o pobre gastar 100 kW, vai gastar... Quer dizer, como é que é isso? Não é justo o pobre pagar mais do que o rico? Ora, gente, desculpa, mas vocês já viram o rico gastar só 100 kW em casa? 200 kW? Meu, o rico é de 500 pra cima, menino. Pô, pobre, quando já chega nos 2 kW, já endoida. Fala, meu Deus do céu, tá passando da conta já. Outras iniciativas mencionadas pelo presidente incluem o financiamento para a reforma residencial. Em outras palavras, endividar o pobre. E aí que tá a charada. Você zera o consumo, o cara não vai pagar os quilowatts, o outro vai ter desconto, o outro vai ter o, como é que chama? O gás de graça. Mas aí ele abre um financiamento para a reforma. O problema é que você pega esse financiamento, quanto é que você vai pagar no final das contas? Você vai pagar o que você pegou, praticamente outro tanto. E resumindo, Lula vai tirar o gás de cozinha e o valor da energia que ele deu de graça daqui, dos juros que ele vai cobrar. Ou seja, não sai de graça, filho, acorda. Ele vai endividar o pobre, coitado. Outras iniciativas mencionadas pelo presidente incluem o financiamento para a reforma residencial, destinado a famílias que desejam ampliar ou melhorar suas casas sem adquirir novos imóveis. Ele tem direito de ir no banco, pegar um empréstimo para pagar com um bom tempo e fazer a reforma da casa dele, disse. E aí eu me lembro daquele tempo, né, lembra do tempo que Lula baixou os IPIs, muita gente começou a pegar empréstimo, né, para comprar moto, para comprar eletrodoméstico e entraram nos empréstimos e nunca mais saíram. Pois é, gente. A oferta de crédito para a aquisição de motocicletas elétricas por entregadores de aplicativos também foi abordada. Vamos querer fazer uma política de crédito para ele ter uma motozinha.
Aí o cara tem a moto, mas não tem habilitação, ele pata da Blitz, a Blitz leva a moto dele embora e ele continua pagando lá o trem, porque ele vai continuar pagando. Aí a moto vai pro pátio, ele não pode pegar a moto de volta, a moto é vendida no leilão e o governo embolsa 2 vezes o que você pagou na moto para pegar o empréstimo, né? Você vai ter que pagar o empréstimo, mais o que o governo vendeu a sua moto no leilão depois. Sabe, para gastar pouca energia, disse o presidente ao comentar as condições de trabalho enfrentadas por esses profissionais que prestam serviço de entrega. É preciso que a gente discuta um vale-refeição para esse companheiro, afirmou, ao destacar que muitos entregadores trabalham com fome e sem acesso a condições mínimas durante a jornada. O evento fez parte das ações do governo relacionadas à reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em 2015. Lula afirmou que o governo assumiu diretamente a execução do acordo. Agora é da nossa responsabilidade. Segundo dados do governo, 37 mil famílias de pescadores e agricultores familiares serão beneficiadas com recursos vinculados ao plano de reparação. O anúncio, cadê aqui? Aqui. O anúncio foi acompanhado por ministros e autoridades locais. Enfim, tá aí a matéria, gente. Gente, presta atenção. A conta não fecha. Aí nós estamos com um déficit de quase 300 bilhões. Lula está prometendo ao pobre o que ele não tem para dar. E se ele der, vai afundar mais ainda o Brasil. Você tem... prestem atenção no que eu vou falar para vocês. O mês retrasado, a nossa bandeira veio amarela. Por quê, gente? Questão hídrica. Já tem uma promessa para julho ou agosto de bandeira vermelha. O que significa? Que vai aumentar a cobrança. Agora você imagina, Lula promete energia de graça para um grupo e estranhamente a nossa bandeira começa a ficar amarela e vermelha. Significa que eu gasto os mesmos quilowatts do mês passado, mas eu vou pagar mais caro esse mês. E por que será? Será que é porque está faltando, os níveis estão baixos? Bom, é o que eles dizem. Mas será que é mesmo, gente? Ou será que não é para compensar essa gratuidade? A Itaipu Nacional está gastando bilhões de reais do nosso dinheiro e eles nem precisam prestar conta porque faz parte de um conselho lá e aproveitar uma brecha com o partido do PT, para eventos do partido do PT, para políticas do PT. Quer dizer, não era melhor pegar esse dinheiro que estão usando aí, não era melhor devolver na conta de energia para abater essa conta de energia para todo mundo? Tem algo errado nessa história, gente. Muito errado. A próxima matéria... Bom, agora aqui deixa eu ver... Governo Lula ainda. Governo Lula estuda medidas contra Israel, diz Celso Amorim. Para vocês observarem, né, gente? O governo Lula ele tem dificuldade para interagir com as outras nações. Lula já é persona não grata em né, por aí afora já. Tem esse problema agora com Israel, né? Que um brasileiro se aboletou dentro lá do navio da Greta. E junto tava um cara lá, um terrorista do Hamas, todo mundo junto e misturado lá dentro. E aí eles tentaram entrar ali tentaram ir lá para aportar lá em Gaza, né? Lá na Cisjordânia, para ir para Gaza. E aí Israel já tinha avisado que se o navio fosse para lá, seria preso. Os caras foram, gente. Mesmo sabendo, sendo alertados, eles foram. O que aconteceu? Israel, que não é o governo brasileiro que importa criminoso, como a gente tem importado nesses últimos tempos, né? Ele foi lá, tome, caneta em todo mundo. Aí o Brasil queria lá que Israel tirasse, soltasse, liberasse o brasileiro que estava lá no navio da Greta. Parece que Israel disse não, porque lá criminoso é criminoso, né? Eles não tratam como vítima da sociedade, bichinho, tadinho. Aí parece que o Brasil não gostou muito não, né? E eu vou falar para vocês. Celso Amorim avisa o governo para pisar no freio, porque arrumar encrenca com Israel não é bom não. A maior prova disso, gente, observem Israel. Israel é isolado ali praticamente no Oriente Médio. Todos os Líbano, Síria, Egito,
né? E os Emirados Árabes, os países, tudo vizinho ali, tudinho, todos eles são doidos para agarrar e não consegue. É uma ruma de país para tentar lá, para descer a madeira em Israel e não consegue. Por que será? Né? Por que será? Você vê que a Rússia, num primeiro momento, quis entrar no rolo ali, mas depois desistiu. E olha que a Rússia tem arma, né? Aí depois se envolveu com a guerra da Ucrânia e deixou pra lá, né? Mas observe bem. Aí Lula quer entrar nessa daí agora? O assessor para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, afirmou que o governo Lula estuda a adoção de medidas contra Israel, principalmente no que diz respeito às relações militares. Quem perde é o Brasil. Amorim também disse que já tratou do assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O assessor da presidência deu a declaração ao jornal O Estado de São Paulo na quarta-feira, 10. Depois de uma reunião com cerca de 20 deputados da esquerda sobre a guerra na faixa de Gaza, a Revista Oeste questionou a Secretaria de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República, sobre a afirmação de Amorim e aguarda retorno. Em nota ao Estadão, Amorim disse que o anúncio das medidas cabe ao ministro Mauro Vieira, mas não deu previsão de data para eventual anúncio. O Brasil tem um compromisso inabalável com a solução diplomática dos conflitos, baseado no direito internacional e no respeito às resoluções da ONU, diz um trecho da nota. Acho que passos adicionais podem ser tomados. Hoje mesmo isso foi conversado com o presidente da República. Por mim, pelo ministro Mauro Vieira. Não me cabe anunciar, cabe a ele vir anunciar as medidas no momento em que isso vier a acontecer. Ao tratar das medidas, Amorim disse que o governo pode adotar diversas ações, sobretudo em termos das relações militares. Enfim. Deixa eu ver aqui. Em outro trecho da nota, Amorim descartou o rompimento completo das relações com Israel para evitar problemas aos países que vivem na região. Amorim foi ministro das Relações Exteriores nos 2 primeiros mandatos de Lula e chefiou o Ministério da Defesa no governo Dilma. Tá aí a matéria, né? Além de não condenar os ataques aos israelenses, no início do conflito, Lula ainda se dispôs a conversar com os terroristas para mediar um acordo. O petista também tentou equiparar as responsabilidades de Israel. No dia 7 de outubro de 2023, o do Hamas atacaram homens, mulheres, crianças e idosos israelenses, todos civis desarmados, deixando 1,3 mil mortos. Em fevereiro de 2024, Israel declarou Lula persona non grata depois de declarações do petista durante entrevista coletiva na Etiópia. Na ocasião, Lula acusou Israel e comparou a reação israelense aos ataques com um morto movido pelo ditador Adolf Hitler. Tem que cortar aqui as palavras, gente, que eu não posso falar, né? Enfim. Tá aí a matéria. Agora, você vê que coisa interessante. Bolsonaro, cara, só militante que não enxerga. Bolsonaro conseguiu falar com Israel e com a comunidade árabe ao mesmo tempo, sem criar conflito com um, sem conflitar com o outro. Conseguiu trazer grandes negócios para o Brasil. O Brasil se tornou um dos maiores exportadores no governo Bolsonaro de carne suína, né, e de frango ali para Israel e para os árabes, né? Claro que os suínos não foi para Israel, mas foi para os árabes, mas o frango e outros. O governo Bolsonaro teve uma boa relação com Israel e teve uma boa relação com os árabes ao mesmo tempo. Isso mostra, gente, equilíbrio na diplomacia em meio a conflitos. Lula não consegue ter um equilíbrio. Lula, ele escolhe sempre o lado errado, ataca os mocinhos e ainda depois quer posar de bom moço. É aqui, ó. Agora quer tomar uma atitude dessa. Isso não vai ser bom pro Brasil. E o pior de tudo é que, assim, se o cara tomasse a atitude e fosse ele quem se lascar, era bom. Mas não, somos nós quem pagamos o preço. Próxima, análise de extradição de Zambelli é iniciada pelo governo da Itália, né? Agora nós vamos falar o caso da Zambelli.
Moraes formalizou, né, o pedido de extradição da Zambelli e vamos entender a matéria agora. O governo da Itália iniciou formalmente a análise do pedido de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli, PL de São Paulo. O requerimento foi entregue pessoalmente pelo embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da Itália. Conforme apurou o Oeste, o pedido de extradição de Zambelli chegou à Embaixada do Brasil em Roma, ainda na madrugada desta quinta-feira. Pela manhã, foi entregue ao Ministério. Uma vez recebido pelo governo da Itália, cabe às autoridades judiciais italianas e ao poder executivo do país decidirem sobre a sua concessão nos termos do tratado de extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, informou a embaixada. Em 3 de junho, Carla Zambelli anunciou publicamente que estava fora do Brasil e que havia solicitado licença do mandato parlamentar. Segundo a deputada, a saída do país teve como objetivo denunciar supostos abusos do judiciário brasileiro e fazer apelos por liberdade. Horas depois do anúncio, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, entrou com um pedido formal para incluir o nome de Zambelli na lista vermelha da Interpol, além de requerer sua prisão preventiva. O pedido foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou não apenas a prisão, mas também o bloqueio dos bens da parlamentar e sua inclusão na lista internacional de procurados da Interpol. Zambelli foi condenada por 3 invasões ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e por 16 inserções de documentos falsos, incluindo mandados de prisão falsificados, um deles em nome de um ministro do STF. As ações foram executadas em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, também condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. A parlamentar é considerada foragida desde que deixou o país para evitar a aplicação da pena. Enfim. Tá aí a matéria, né, gente? Tá aí a matéria, né? Carla Zambelli virou alvo, né? Agora, vamos aguardar pra gente ver se nós já temos. A Espanha, inclusive, é bom lembrar agora, a Espanha já mandou um comunicado, analisou essa semana agora, novamente, né? Analisou novamente o pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio. É bom lembrar, né, que o Brasil entrou com o recurso da última vez, que perdeu. E a Espanha não só agora rejeitou novamente o pedido, né, de extradição do Oswaldo Eustáquio, né, ou melhor, a segunda, terceira tentativa, sei lá, né, o recurso, na verdade, né, rejeitou novamente o recurso do governo brasileiro e, além disso, eles deram por encerrado, ou seja, não cabe mais entrar com recurso para tentar extraditar o Oswaldo Eustáquio. O Brasil não pode mais entrar porque já a própria a justiça espanhola já determinou que não cabe mais recurso. Pronto, acabou. Né? Você tem nos Estados Unidos, ali alguns nomes, algumas personalidades brasileiras que estão lá também, que tiveram negado os pedidos de extradição, né? Que é o caso do jornalista Alan dos Santos, que é o caso do Figueiredo, né? Constantino e também, se não me engano, a Ludmila Lins Grillo também tá lá, né? São esses nomes. Então, assim, agora vamos ver qual será a postura da Itália em relação a Carla Zambelli. Eles vão manter o mesmo, porque assim, se a Itália manter o mesmo entendimento que a Espanha, manter o mesmo entendimento que os Estados Unidos, gente, vai aumentar a pressão da comunidade internacional sobre esses pedidos da justiça brasileira. Né? Vai aumentar. Bom, vamos aguardar, né? Até porque a gente não dá para. Na Espanha já era esperado. Agora, na Itália, a gente não tem muito como ter uma certeza, porque nós já tivemos, antes da Carla Zambelli chegar na Itália, nós já tivemos um parlamentar de esquerda que entrou, né? Que acionou o governo italiano, questionando ele, pressionando ele para, se caso a Carla Zambelli fosse para a Itália, ela fosse extraditada, mesmo tendo a cidadania
italiana. Bom, vamos aguardar para ver como é que vai sair essa resolução aí, né? Acredito eu que hoje quinta, até segunda, terça, a gente deve ter alguma notícia. Bom, vamos aos comentários aqui, né? O pessoal que vai comentando nos nossos vídeos, você também pode deixar os seus comentários aí e a gente vai lendo durante as nossas matérias, tá? Jocineia, né? Gabinete Conservador, comentando aqui, deixa eu ver, querida. Bom dia! O que o STF me apronta com as redes sociais? Só o voto do André Mendonça que se salvou. Pois é, né? Sobre a responsabilidade das redes sociais, sobre as postagens. Pois é, né, minha amiga? Concordo. Agora sim nós vamos virar um país sem lei nas redes sociais. Porque as leis elas são aplicadas pela justiça. Essa coisa de fazer com que as plataformas se antecipem, isso vai causar um caos que não tem tamanho, né? Matéria: Braga Neto desmente Cid, defesa estratégica de Bolsonaro, Mota cede a pressão, mais imposto e gastança, né? Tá aí, marcado o comentário da Jo, obrigado, querida, né? Deixa eu ver qual o próximo. Deixa eu ver aqui qual o próximo aqui. Cadê? Próximo comentário. Volta a página sumiu aqui, mas voltou, peraí. Cadê aqui? Cadê aqui? Roseni Gonçalves comentou: será que alguém não percebeu a mensagem de nosso presidente Bolsonaro? Em 2026 serei candidato? Amei! Não, mas eu comentei isso. Roseni, eu comentei isso daí, né? Tanto é que eu cheguei a falar, né? Até fazer uma questão. Você vê que até chamei a atenção pelo fato de Moraes. Chamei a atenção até para o fato de Moraes não corrigi-lo. Não dizer você está inelegível, ó. Né? Não posso ser, vou declinar até porque o senhor está inelegível. Não, você vê que Moraes não fez nenhuma menção a Bolsonaro disputar uma eleição, né? Ele apenas riu e declino, né? E pronto. Então, assim, ficou bem óbvio isso daí. Durante o depoimento, Moraes ia após Bolsonaro convidá-lo para ser seu vice em 2026. Tá aí, querida? Ficou bem evidente, né? Bem interessante. Gente, um comentário aqui, o comentário da nossa amiga aqui, ó, Cláudia Vago comentou o seguinte: você está falando besteira, a minuta está nos autos. E o mais importante são as considerações da minuta que também está nos autos. Pronto. Então, como é o nome da nossa amiga aqui, gente? Cláudia Vago. Cláudia, mostre pra gente aonde está essa minuta. Aonde ela foi apresentada. A gente viu nós estamos vendo, engraçado, gente, pra vocês verem como é que o pessoal come bola, né? Come bola. A nossa amiga aqui, ela fala que a minuta está nos autos. Ela ela comentou aqui no vídeo, em depoimento, Bolsonaro desmente Cid e Zeta Felipe Martins. E aí, vamos lá. Cláudia, cadê? Cláudia Vago, ela comentou aqui. Veja só, Cláudia, me responda uma coisa. Você já viu essa minuta apresentada? A gente já viu as mensagens, né, do Cid. Já foram divulgadas as supostas mensagens do Cid. A história do plano. Vocês viram? Isso veio tudo à tona, gente. Apareceu a PF disponibilizou. Agora, a pergunta que eu faço nós temos um julgamento desde segunda-feira de acusação e defesa. Ninguém viu Moraes apresentar essa minuta. Cadê ela, Cláudia? Em que lugar dos autos? Um documento que não é timbrado, que não tem cabeçalho, não tem rodapé, não tem nada. Um documento que era um print, Cláudia. Aonde está o documento? Print não é documento. Print não é documento. Tá nos autos o quê? Um print. Para ser uma minuta, ela tem que ter cabeçalho, tem que ter o timbre do governo federal. Tem um outro negócio que eu esqueci o nome lá, é cabeçalho e outro negócio. Não é rodapé, é outro negócio. É cabeçalho, não tem. É apenas um papel com os negócios, é só um print de uma foto com os considerandos.
Aonde é que está a minuta? Não foi apresentada a tal minuta? Não tem. O que tem é um print do celular de Cid, que não tem assinatura, não tem logo do governo, não tem nada. Então, como é que é uma minuta, Cláudia? E Bolsonaro questionou essa minuta. Eu preciso ver essa minuta. Tanto é que quando ele fala para o depoimento, ele fala de um papel que foi apresentado num telão. Você observa que Moraes não o rebate. Moraes não questiona, não, tem o papel aqui, a gente tem o documento aqui. Não tem. Porque ele poderia, quando o Bolsonaro falou, sem timbre, sem cabeçalho, sem um negócio, sem timbre, Moraes podia dizer, não, peraí, a gente tem um documento aqui, senhor ex-presidente. Tá aqui a minuta, cadê? Tem mensagens, tem diálogos, tem... Como é que é lá? Mas não tem a minuta. Então, desculpa, Cláudia. Vamos pelo menos, né, ser um pouco sensatos, gente. Né? Cadê? Onde que tá? Ninguém viu. A gente vê mensagens, mas... Não tem. É igual a história do Cid. Quem acompanhou o depoimento do Cid, eu vou finalizar com o comentário dela aqui. Até marcar o comentário que eu esqueci. Cadê? Tá aqui, marquei o comentário dela. O Cid, quando ele é questionado sobre o dinheiro que ele entregou na sacola de vinho para que ele pegou e disse que ele entregou lá o dinheiro, né? Que foi do segundo ele, do coronel, do general Braga Neto, né? Braga Neto, meu Deus, né? Aí o advogado pergunta assim: o senhor lembra onde o senhor recebeu? Ele diz que ele não lembra aonde ele recebeu. Gente, tá lá. Ele não lembra aonde ele recebeu. Ele não lembra quem o entregou. A única coisa que ele disse que foi marcante, ele usa a palavra até marcante, foi que ele pegou a bolsa, colocou embaixo da mesa dele, perto do pé dele, para ninguém ver. Aí ele não sabe se recebeu no garagem, ele mesmo fala, não sabe se recebeu na garagem, não sabe se recebeu na sala da ajudância de ordens. Ele diz que ele não sabe nem de quem ele recebeu. Ora, aí o advogado, o senhor tem provas? O senhor pode provar isso daí? Ele diz, não. Fala do próprio Mauro Cid. Ele diz que pegou dinheiro, ele diz que entregou, mas ele não lembra de quem ele pegou, aonde ele pegou, e não tem como provar. É a mesma coisa dessa minuta. É um documento que diz que existe, mas ninguém viu. Tá nos autos, como a nossa amiga disse. Em que lugar dos autos? Que até agora a gente não viu. Quer dizer, o documento que é mais precioso, como diz o ditado, o documento que é o mais falado em todo o julgamento, até agora não foi apresentado. Até agora não foi mostrado, não veio ao público. Mas está nos autos, para todo mundo ver. Aí eu me lembrei, né? Pra cego ver, pra surdo ouvir, fala mansa, faz milagre acontecer. Precisa mesmo, filho, porque ninguém tá vendo esse trem. Mas obrigado, Cláudia, pelo comentário, né? Mas vamos lá, gente, vamos seguindo. Eu já falei demais. Gente, finalizando aqui o nosso vídeo, né? Porque, caramba, eu me empolguei aqui e falei demais, né? Mas não é nem questão de você ser de direita nem de esquerda. É apenas questão de bom senso. É um documento que existe, mas ninguém nunca viu. Porém, não tem assinatura, não tem timbre, cabeçalho, não tem nada. É só um papel. Mas ninguém nunca viu esse papel ainda. Mas está nos autos.